O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a devolução de seu passaporte para visitar, no próximo mês, o Oriente Médio. Bolsonaro foi convidado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a visitar o país em meio à guerra em Gaza. Ele iria ficar 6 dias e 6 noites. O passaporte do ex-presidente foi confiscado pelo STF na Operação Tempus Veritatis. Uma suposta tentativa de golpe teria sido gestada em seu governo. A gente acompanha, inclusive, todos esses desdobramentos nas últimas semanas. Você, José Maria Trindade, o que é esperado por parte do Supremo Tribunal Federal? Um posicionamento negando esse pedido da defesa de Jair Bolsonaro? Muito provavelmente deve ser esse o desfecho, né? Senhores, senhoras, eu lamento informar que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está preso no Brasil. Ele não pode sair do Brasil. E mais, ele está sob restrição. Ninguém presta atenção nisso. Ele não pode sair do Brasil, teve o passaporte retido, não pode se encontrar com o presidente do partido dele, Valdemar Costa Neto, não pode se comunicar com outros integrantes do partido e pessoas que estão investigados aí nesta operação, ou seja, já está sob restrição de direitos. E muitos digam, quando é questão de tempo prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já está preso, não pode sair do Brasil, para se ter uma ideia. E o que ele está condenado? A nada. Tem nada, ele não é réu no processo, nem nada. Então, não há argumentos para não permitir que ele viaje. A devolução temporária foi o que pediu a defesa do ex-presidente. Devolução temporária do passaporte, que é a possibilidade dele sair do Brasil. E isso, agora, depois de um evento importante, foi quando o próprio Supremo Tribunal Federal concluiu o inquérito lá da história da embaixada e disse que não havia nenhum indício de que ele estaria pedindo exílio, ou seja, tentando fugir do Brasil, porque a embaixada, apesar de prerrogativas especiais, não é fora do Brasil, ou seja, ele não estava fugindo do Brasil, porque o passaporte estava retido. Não é preciso o passaporte para entrar numa embaixada, né? Numa área que não seja brasileira, sim, mas numa embaixada, não. Então, é incrível que num momento assim, quando o advogado pede a devolução temporária do passaporte, ou seja, o direito de sair do Brasil, que a gente não entenda a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro de restrição de direitos. Ele está preso no Brasil, não pode sair do Brasil. Agora, Beraldo, o fato da defesa conseguir comprovar para a Suprema Corte Brasileira o convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e passar exatamente a data de saída, de retorno, isso poderia ter algum tipo de análise diferente por parte do Supremo e flexibilizar a concessão desse passaporte? Para você, isso não vai adiantar de nada. Canhato, tudo deveria ser de uma forma que, infelizmente, hoje no Brasil não é. Isso que a gente está vendo é um julgamento político, sobretudo. Assim, os elementos legais a serem utilizados nesse caso, na minha modesta opinião, fazendo a ressalva de que não sou advogado e tenho o meu pouco conhecimento do direito, do convívio que tive a oportunidade de ter com mentes iluminadas do direito brasileiro. Agora, o que a gente vê acontecer, o passo a passo que nos trouxe até aqui, infelizmente demonstra que não é simplesmente uma questão branco e preto da lei. Tudo tem um outro teor, uma carga adicional que eu tenho dificuldade de mapear exatamente do que ela consiste. Mas eu, sinceramente, numa situação como essa, eu prefiro deixar de lado a questão legal e perguntar: há clima político para permitir essa viagem do ex-presidente a Israel? Eu acredito que não. Vamos ver qual é a decisão que sairá. Agora, Mota, esse pedido vem justamente após o arquivamento daquela investigação sobre a passagem de Jair Bolsonaro pela Embaixada da Hungria. Talvez a defesa tenha entendido que era o momento de fazer essa solicitação.
Qual deve ser o desfecho? A devolução, me parece que é claramente a coisa certa a se fazer. Essa retenção do passaporte fica parecendo uma espécie de punição antecipada. Eu acho, é minha opinião, é sempre bom frisar, pouco provável que um líder político do tamanho de Jair Bolsonaro resolva encerrar a sua carreira política fugindo para o exílio. Até porque, se ele quisesse, não faltaram oportunidades para ele fazer isso. Eu acho que já está na hora do Brasil retomar o caminho da normalidade. Agora, delegado Palumbo, se Jair Bolsonaro quisesse fugir, como bem lembrou o Mota, ele nem precisaria ter voltado dos Estados Unidos, né? Porque na virada de 22 para 23 ele passou por lá, né? Exatamente. Salvo engano, o passaporte dele está retido desde o dia 8 de fevereiro. É absurdo. Sequer deveria ter sido apreendido este passaporte. O fato dele ter visitado a Embaixada da Hungria, passado dias lá, isso também não importa absolutamente nada, não teria que ter sequer investigação. Mas a justiça nesse Brasil, dizem que ela é cega, né? E as injustiças são muito visíveis. Haja visto que a gente está vendo no caso do assassino que pegou um porte e matou um pai de família, 3 pedidos de prisões aí representada pela polícia e até agora nada. Então, acho que foi o Mota que falou, né? Me parece muito mais uma punição antecipada reter o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Zé Maria, quem vai fugir não passaria tantas informações antecipadas aqui sobre itinerário, convite, o evento que vai participar. Inclusive, os advogados de Jair Bolsonaro enviaram a seguinte manifestação ao Supremo Tribunal Federal. Eu abri aspas. Esta circunstância não apenas atesta a responsabilidade e comprometimento do solicitante com suas obrigações locais, mas também reforça a natureza transitória e temporária da viagem em questão. Fecho aspas. A manifestação dos advogados de Jair Bolsonaro nesta petição ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, né, Zé Maria? Mesmo tendo uma boa justificativa, é difícil, né, que Alexandre de Moraes conceda essa possibilidade de viagem a Israel, né? Pois eu acho que a própria conclusão de que a ida dele à embaixada não foi tentativa de fuga, né, e já houve a conclusão, já é um indício de que ele pode sim receber, veja bem, a devolução temporária do passaporte. Não dá mais para fugir. Eu, Daniel, particularmente, tenho uma tese que eu sempre falo aqui: hoje no mundo, ninguém foge mais, não. É muito difícil, todo mundo com o celular, você foge, tá lá numa boa, no fim do mundo, passa alguém, tira uma foto, faz uma imagem, põe na rede e pronto, todo mundo fica sabendo onde está. Se você atrasar para chegar em casa, é capaz da sua mulher receber uma foto sua no boteco, onde você estiver, ou na igreja, onde você estiver, chega a foto primeiro do que você. Nós vivemos um mundo de imagem, de identificação facial, não tem mais como fugir. Estou me referindo, evidentemente, a pessoas conhecidas, né? Porque eu sei que mais de 300 mil presos em São Paulo, por exemplo, 300 mil com ordem de prisão não são capturados e ninguém sabe onde estão. Então é possível fugir, mas pessoas desconhecidas. Mas uma pessoa que tenha um conhecimento público, é impossível fugir. E para onde? Né? Vamos supor que ele vá para Israel, eu vou ficar aqui em Israel. Não é a vida que o próprio ex-presidente Bolsonaro quer. Ele quer ficar aqui, é aqui que ele é conhecido, aqui que ele exerce a sua vida e a sua liderança. Então, é muito complexo. E a punição antecipada, ela é extremamente vetada no Brasil. Esqueceram que o Supremo disse que, olha, só depois do transitado em julgado é que se pode prender alguém? É isso. Quero atualizar nossa audiência. Estamos tratando da notícia sobre o pedido dos advogados de Jair Bolsonaro para a devolução de seu passaporte. Está confiscado, pedido feito inclusive à Suprema Corte Brasileira, Supremo Tribunal Federal, para que o ex-presidente pudesse viajar a Israel. Passaria 6 dias por lá, atendendo a um convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agora, Beraldo, queria tratar contigo sobre o status político de Jair Bolsonaro. O quanto esses muitos inquéritos, apurações, investigações conectadas ao ex-presidente podem prejudicar a figura dele como influenciador. Estamos em um ano eleitoral.
Você acha que, de certa maneira, essas investigações podem prejudicar o poder que ele tem de influenciar e indicar pessoas que possivelmente viriam a ser eleitas em uma condição de normalidade? Neto, prejudicar por si só, eu não acredito, porque a imprensa já está cobrindo essas ações, né, e foram várias ações ao longo do tempo, com toda a repercussão possível. Então, os eleitores, os apoiadores de Jair Bolsonaro, os eleitores dos candidatos do universo bolsonarista já estão cientes de que pesam essas acusações contra o ex-presidente. Só que, ao mesmo tempo, quando ele convoca uma manifestação na Avenida Paulista, você tem lá um número imenso de pessoas. No Rio de Janeiro, no último final de semana, não foi tão expressivo, mas também lá uma mobilização grande e tal. Então, eu não acho que a sua base de apoio ela se afeta de uma forma mais grave do que já foi afetada. O que pode acontecer é que medidas judiciais tomadas o impeçam de fazer campanha. Isso, sim, tem um peso bastante significativo. Já existe a restrição do ex-presidente conviver com o presidente do seu partido, que já gera uma dificuldade, mas que até aqui tem sido administrada. Se uma medida como essa ela for expandida, a vida dele vai ficando mais complicada. Agora, eu não tenho dúvidas de que pessoas que estão ali muito ligadas a ele, que estão ali muito próximas, eles são reconhecidas por ele como pessoas que fazem parte daquele círculo íntimo. Essas pessoas continuam gozando desse prestígio, mesmo que ele não possa fazer campanha. Quer dizer, já deu tempo para consolidar essa imagem. E, de novo, eu já falei aqui e repito, do jeito que eu estou vendo o cenário, a minha percepção é que a esquerda vai cada vez mais enxergar em Jair Bolsonaro no melhor opositor para enfrentar em 2026. E eu não duvido nada que quando chegarmos mais próximos da eleição presidencial de 2023, possa haver uma reviravolta e a gente veja Jair Bolsonaro recuperando os seus direitos políticos para poder concorrer a presidente e assim, na visão de seus opositores, ser um candidato mais fácil de ser vencido.